Hoje vamos falar sobre um dos maníacos mais famosos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e da Rússia, Sergei Golovkin. Veja o que Nikolai Modestov escreve sobre ele em seu livro Maníacos, Morte Cega. Quando penso no que é mais assustador nessa história, eu me lembro. Não são os olhos inquietos do sádico, escuros como uma noite sem lua, e nem mesmo os detalhes monstruosos de suas privações de vida, diante dos quais os crimes de Chikatilo, já entrados para a história da criminologia, parecem não tão sangrentos. Eu vejo uma bacia comum de zinco, funda, com bordas altas e retas. Ela foi encontrada no porão sob a garagem do açougueiro de Odintsovo, Golovkin. Essa bacia, cujo fundo da espessura de uma palma estava coberto por uma massa marrom ressecada, eu provavelmente nunca vou esquecer na vida. Dos materiais do processo criminal número 18/583-73-86. Logo após os atos libidinosos com uso de violência física e ameaças, Golovkin cometeu com o menor N, um ato de sodomia. Em seguida, satisfazendo suas necessidades perversas ao causar sofrimento e tormento extremos à criança. Amarrou as mãos dele atrás das costas e começou a torturá-lo, dizendo que iria tirar-lhe a vida. Arranhou com a ponta da faca uma palavra obscena no peito da vítima. Colocou um laço de corda no pescoço do menino e jogou a outra ponta sobre um gancho no teto da garagem. Depois ajudou a criança a subir no banquinho e o retirou debaixo dos pés dela. Deixando a vítima em estado de total impotência, Golovkin tirou o menino ainda vivo do laço e, segurando sua cabeça pelos cabelos, cortou sua garganta com uma faca, deixando o sangue escorrer para uma banheira previamente preparada. Na entrada da garagem, sob a qual ficava o porão dos horrores, vi Sergei Golovkin pela primeira vez. Aqui está a garagem que pertence ao cidadão Sergei Alexandrovich Golovkin. Eu ainda tenho muitos materiais, interrogatórios e investigações sobre o caso Golovkin. Devido à censura, o material adicional não pode ser publicado no YouTube, então deixo tudo no canal do Telegram Strashnot, cujo link está abaixo do vídeo. Era um dia de outubro agradável, calmo e sem vento. Próximo a nós, alguns garotos, provavelmente conhecidos das vítimas do maníaco, conduziam 2 cavalos rumo à levada. Da janela do escritório de um andar do aras próximo, uma jovem mulher observava com curiosidade as pessoas que se movimentavam pelo pátio. Os membros do grupo operacional e de investigação filmavam com uma câmera de vídeo os objetos retirados do porão. No lona estendida no chão eram colocados machados, um furador, facas com lâminas estranhamente curvas. Como me explicaram mais tarde, essas ferramentas eram usadas para esquartejar cavalos abatidos no estábulo. Das profundezas do porão tiravam cordas, cintos dobrados em uma caixa, tesouras cirúrgicas, seringas, coisas de criança manchadas de sangue, marretas e alavancas. Golovkin estava ao lado, também incapaz de desviar o olhar da massa escura no fundo do coxo por algum motivo. Talvez estivesse se lembrando de como tentou queimar o sangue recolhido com um maçarico. Fleumático, mal barbeado e pálido. Depois da primeira noite passada na cela do Instituto de Vigilância Sanitária de Odintsovo, ele só uma vez cruzou o olhar comigo, pediu um cigarro. O policial da tropa de choque, algemado a ele, não fumava. Eu também não pude ajudar. Dei o cigarro e acendi para ele. O detetive Golovkin, que estava ao lado, deu uma tragada, soltou um fio de fumaça e voltou a encarar Corito. O caso de investigação operacional sobre a série de mortes de adolescentes recebeu o nome de Udav. O maníaco realmente parecia uma jiboia, preguiçoso e indiferente até o momento em que a vítima caía completamente sob seu controle. Em 1986, em uma floresta na primavera perto do vilarejo de Kuguar, no distrito de Dmitrievsky, foi encontrado o corpo de um adolescente. Perto dali, havia um pote de 3 litros com restos de seiva de bétula e uma bicicleta infantil. Do laudo do perito médico legal, lesões em vida, sulco de estrangulamento no pescoço com 8 centímetros de comprimento, hematoma em faixa nas articulações do punho direito e esquerdo, possível amarração da vítima, lesões post-mortem, 2 feridas cortantes na base do pênis, 4 feridas semelhantes no escroto, uma lesão na região inguinal, ferida na face interna da coxa, escoriações nos joelhos e no rosto. A busca se concentrou no distrito de Dmitrovsky, mas, de repente, o rastro do maníaco, ainda mais sangrento e assustador, apareceu no distrito de Odintsovsky. Esse distrito também foi palco de um drama sangrento de múltiplos atos, cuja vítima era novamente um adolescente. Seu corpo decapitado foi encontrado a 800 metros do acampamento de pioneiros Zvezny.
A cabeça, com sinais de múltiplas escoriações e um longo ferimento de faca, foi encontrada separada, a cerca de 200 metros do corpo. O maníaco andava pela floresta, segurando a cabeça decepada na mão. Um dos amigos do falecido contou aos detetives a seguinte história. O fugitivo, que se apresentou como Fisher, conheceu 2 meninos que estavam passeando no bosque perto do acampamento de pioneiros. O presidiário relatou que era procurado pela polícia e subitamente atacou os adolescentes com uma faca. De acordo com o relato da criança que sobreviveu por acaso, a morte ocorreu diante de seus olhos. Fisher, um brutamontes de 2 metros com uma cicatriz no queixo e uma tatuagem de uma cobra enrolada em uma adaga, matou a vítima e, segurando a cabeça decepada pelos cabelos, desapareceu floresta adentro. Infelizmente, a imaginação fértil da testemunha impressionável levou a busca pelo criminoso para uma pista falsa. Foi criado com urgência um retrato falado fotocomposto, e a imagem da tatuagem, um detalhe importante, foi produzida e multiplicada. Os detetives não sabiam, nem podiam saber, que os detalhes marcantes da tragédia, assim como a aparência do homem desconhecido, não passavam de fruto da imaginação de um garoto que sonhava em estar no centro das atenções. Boatos sobre um maníaco chamado Fisher rondando a região de Moscou se espalharam pela província. As conversas sobre o criminoso ocorriam nos trens elétricos, paradas e lojas. Os pais temiam enviar seus filhos para as colônias de férias de verão. O caso criminal, UDAV, foi colocado sob controle especial pela liderança do Ministério do Interior. Os agentes interrogaram centenas de crianças do acampamento de pioneiros Zvezdny, educadores, monitores, funcionários do setor de suprimentos, instrutores de educação física, motoristas de ônibus regulares e de caminhões de alimentos. Foi possível reconstruir quase minuto a minuto o último dia de vida do menino falecido, descobrir as particularidades de seu caráter e comportamento. Descobriu-se que o adolescente poderia ter ido para a floresta com algum dos caçadores de toupeiras. Uma lista de 32 entusiastas da caça a toupeiras foi feita e a personalidade de cada um foi estudada a fundo. Fisher desapareceu sem deixar rastros. Para a análise dos crimes, foram envolvidos cientistas criminalistas, psicólogos e médicos. A atenção dedicada à investigação da série de Odintsovo só pode ser comparada ao caso do Chikatilo de Rostov. Trechos das recomendações do diretor do Centro Científico e Metodológico de toda a União para Questões de Sexopatologia, professor Vasilchenko. Os atos sexuais do criminoso podem ser considerados como necrossadismo, sadismo em relação a cadáveres seletivamente direcionados a adolescentes. O caso está relacionado com as mortes na região de Rostov. A crueldade geral ao infligir feridas cortantes e perfurantes é grande, e a parte mais traumática dos ferimentos é causada em estado anômalo ou post-mortem da vítima. Em todos os casos, os órgãos genitais foram danificados ou mutilados. Algumas mudanças no ritual, como o aumento da idade dos meninos que atraíam o maníaco, talvez ocorreram porque, assim como na região de Rostov, os rituais e a idade das vítimas também mudavam. Deve-se identificar todos os pacientes que procuram médicos por dificuldades sexuais. Isso só é possível com uma verificação total dos históricos sexológicos dos pacientes. É preciso prestar atenção às pessoas que têm contato com adolescentes. Professores, educadores, treinadores, líderes de clubes e, especialmente, aqueles que saíram ou foram demitidos desse trabalho. O círculo de busca pode ser reduzido após a determinação do grupo sanguíneo e análise da fotografia. As recomendações do especialista orientam o trabalho dos agentes operacionais. Somente em 1988 foram identificados 5.799 doentes mentais propensos a crimes sexuais. Além da verificação operacional, também foram realizados exames preventivos nesse grupo de pessoas. Foi comparado à série de Odintsovo, o açougueiro de Rostov, após sua prisão em 1990. Mas nem Chikatilo, nem outros maníacos que foram cuidadosamente verificados se encaixavam no papel de Udav. Ficou claro que havia uma fera à solta na região de Moscou. E ele cometeu mais um crime em 1988. Outro corpo esquartejado foi encontrado perto da estrada do anel de concreto, próximo a Svenigorod. De repente, ele ficou quieto. Analisando os relatórios operacionais, os detetives concluíram que houve uma pausa nas ações do maníaco. Para muitos isso era inexplicável, pois, como se sabe, nenhum dos assassinos em série interrompe sua série por vontade própria. Havia suposições de que o criminoso poderia ter sido internado em um hospital psiquiátrico, mudado de residência, sido preso por outra acusação e estar cumprindo pena em um presídio. Mais tarde, encontrou-se uma explicação para a pausa. Golovkin se distraiu por um tempo da caça às crianças, pois no final de 1988 comprou um modelo 3 do Jiguli e começou a se preparar para tirar vidas.
Em outras situações, ele optou por construir câmaras de tortura para suas vítimas. Golovkin trabalhava como zootécnico na primeira fábrica de cavalos de Odintsovo. Era considerado um excelente especialista e o favorito dos meninos locais, que o chamavam de Tio Sergei. Ele cuidava dos cavalos com grande dedicação e gostava especialmente de trabalhar com a inseminação das éguas. Nesse trabalho, como contavam seus colegas, Golovkin era simplesmente um virtuose. Enquanto os tratadores comuns inseminavam 2 ou 3 éguas, Golovkin conseguia atender 5 ou 6. Além disso, durante esse procedimento, ao colocar a mão no órgão sexual do cavalo, ele até cantarolava de alegria. Provavelmente nenhum dos colegas poderia imaginar o que esse vampiro em forma de homem estava tramando. Por fora, ele também não se enquadrava no perfil do maníaco, baseado nos relatos limitados e por vezes imprecisos das testemunhas. O verdadeiro Fischer, ao contrário do retrato falado, não tinha tatuagens nem dentes de ouro, não usava brinco na orelha e não tinha 2 metros de altura. No território da fábrica de cavalos, ele construiu uma garagem com um porão profundo embaixo, que deveria ser chamado de bunker de tortura. Uma escotilha pesada abria uma passagem estreita para uma masmorra profunda de concreto. No teto e nas paredes, o maníaco prendeu ganchos e grampos de aço. Nas prateleiras, ele organizou as ferramentas que estava acostumado a usar ao esquartejar cavalos: facas, serras, machados. As vítimas que caíam no porão nunca conseguiam contar a ninguém o que tinham visto. Ninguém saía vivo de lá. O porão, transformado em um verdadeiro açougue, por mais estranho que pareça, ficava a cerca de 300 metros do departamento de polícia do bairro Uspensky e da residência oficial de Boris Yeltsin. De acordo com a confissão escrita por Golovkin em 21 de outubro de 1992, em 1990 eu cavei uma adega onde inicialmente pretendia fazer uma oficina, mas depois me ocorreu a ideia de usar a adega para cometer atos sexuais e crimes. Em agosto de 1991, passando de carro perto da vila de Uspenskoye, vi um menino de 10 anos no ponto de ônibus que me pediu para parar e levá-lo até o povoado de Gorky. De forma enganosa, levei-o para a minha garagem, onde, no porão, cometi atos violentos de abuso sexual com ele, tanto oralmente quanto analmente. Após isso, fiquei fora de mim, sem entender minhas próprias ações. Eu tirei a vida dele, enforquei-o. Depois, retirei a pele e desmembrei o corpo. Eu mesmo salguei a pele, não sei porquê. Depois, em 2 viagens, levei o corpo em partes para a floresta perto do sanatório Poliani e lá enterrei. O Davi é um exemplo clássico de necrófilo. Ele obtinha o maior prazer ao contemplar a morte, tanto prazer sexual quanto psicológico. A visão dos meninos enlouquecidos de medo e dor era para ele algo como uma substância proibida, dos materiais do processo criminal. Após vários atos sexuais violentos, Golovkin amarrou as mãos do adolescente e o estrangulou, jogando uma corda com um laço sobre o degrau da escada. Em seguida, certificando-se da morte da criança, ele a pendurou pelos pés em um gancho preso na parede. Cortou o nariz e as orelhas, decepou a cabeça, desferiu vários golpes de faca no tronco, retirou os órgãos internos e genitais. Com facas anatômicas e um machado, esquartejou o corpo, retirou os tecidos moles, fritou-os em um maçarico e os comeu. Partes do corpo, exceto a cabeça, ele levou para a floresta e enterrou. A cabeça decepada, o maníaco guardou na garagem. Ele abriu a caixa craniana, queimou com o maçarico e o cérebro, separou os tecidos moles e posteriormente exibiu o crânio de Sergei P. para assustar as outras vítimas. Você estudou anatomia e conhece a localização de tudo. Então, por que você fez isso? Não sei, senti algum tipo de prazer com isso. Lembro que vídeos de arquivo com interrogatórios, experimentos forenses e até mesmo aquele crânio estão no canal do Telegram Strashnot. O link está abaixo do vídeo. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por assistir. Golovkin já não se satisfaz mais com vítimas solitárias. Ele atrai para sua masmorra subterrânea primeiro 2 meninos, depois 3 de uma vez, e submete uma das crianças a torturas insanas. Na frente de seus amigos, enlouquecidos de terror e sem forças nem para gritar ou chorar. Ele obriga os meninos a chutar o banquinho debaixo do amigo pendurado na corda e, após esperar o fim das convulsões, esquarteja o corpo ainda quente diante das futuras vítimas, mostrando-lhes as entranhas ensanguentadas. Parece que não há tortura ou sofrimento que o carrasco de Odintsovo não tenha experimentado em seus prisioneiros.
Nos túmulos abertos após a prisão do maníaco, encontraram crianças de 11 anos com cabelos completamente grisalhos. Ele tinha registro de Moscou, mas morava perto do Haras, em Krasny Ugolok. Eu estive no covil do sádico. Um quarto comum, sofá, armário, escrivaninha coberta de documentos, nos quais havia a assinatura legível do zootécnico e selecionador Golovkin. Das janelas da sala vermelha via-se o pátio dos cavalos, que terminava numa pequena colina onde ficava a garagem comum, sem nada de especial. Golovkin não tinha antecedentes criminais nem registro em dispensários psiconeurológicos. Ele tinha diploma de zootécnico da Academia Agrícola Timiriazev, onde, aliás, durante os estudos, foi secretário da organização do Komsomol. Trabalhando nas montanhas, ele levava uma vida reservada. Aos 33 anos, ele não se comunicava com mulheres, as evitava, e, segundo o próprio relato, nunca teve relações íntimas com elas. A trilha do maníaco foi descoberta em 1992, quando ele, descontrolado, atraiu para a garagem e torturou brutalmente 3 adolescentes de uma só vez. O desaparecimento simultâneo dos meninos mobilizou toda a polícia regional. Foram interrogadas centenas de testemunhas na estação Javoronki, de onde os garotos costumavam ir para Moscou, na estação Belorussky, onde eles geralmente ficavam perto das máquinas de jogos, no vilarejo de Gorky e em outros assentamentos. Descobriu-se que na véspera do desaparecimento, 3 amigos e um quarto adolescente estavam na sala de jogos da estação Belorussky. O nome do quarto garoto foi identificado. Foi ele quem contou que os amigos voltaram de trem elétrico, e que da estação até em casa foram levados de carro por um conhecido do hipódromo. O menino não sabia o sobrenome do motorista, mas encontrar o zootécnico Tio Cereja, dono de um Jiguli, não foi difícil. Realizando o que os profissionais chamam de um conjunto de ações operacionais de investigação, os detetives se convenceram da eficácia da busca. Crescia a convicção de que o solitário e sombrio Golovkin era de fato o indescritível Fischer. No entanto, o desfecho da história não foi tranquilo. O chefe do grupo de investigação operacional, o experiente investigador da Procuradoria da Rússia, Evgueni Bakin, lembrando-se, ao que parece, dos frequentes erros de seus colegas em situações semelhantes, não se atreveu a autorizar a prisão do suspeito. A iniciativa foi tomada pelo chefe da Divisão de Investigação Criminal da região de Moscou, Nikolai Chekmazov. A opinião dele, expressa na reunião operacional, não podia deixar dúvidas. Vamos prender nós mesmos. O presidente do Ministério do Interior da Rússia, General Leonid Avchurin, não tinha dúvidas sobre a correção da decisão. Na manhã seguinte, bem cedo, a operação UDAV finalmente foi concluída. Claro, agora é inútil especular sobre o que Golovkin teria feito nos dias seguintes se a prisão tivesse sido adiada até a obtenção de provas mais contundentes. Mas ainda assim, lembro que o número de vítimas do maníaco aumentava a cada vez. No seu porão, ele fazia um verdadeiro banquete da morte, tirando a vida de 3 crianças de uma vez. Não está descartado que, sentindo com seu instinto animal a vigilância e o perigo, ele poderia facilmente, na despedida, adicionar mais alguns nomes à lista de vítimas. Uma confirmação indireta disso são as circunstâncias de sua prisão. Golovkin encheu o tanque de gasolina e partiu para mais uma caçada. Conhecendo bem Odintsovo, ele evitava cuidadosamente os postos da polícia de trânsito e bloqueios policiais. Após a prisão, ele negou tudo por várias horas, tentou cortar os pulsos à noite na cela, mas pela manhã fez uma confissão completa. Durante o dia, para confirmar o depoimento do suspeito, ele foi levado para a floresta, e Golovkin mostrou os restos escondidos das crianças assassinadas, ossos e crânios. Ele achou rapidamente a fogueira onde queimou partes do corpo de um dos garotos. Às vezes, ele fumava, segurando o cigarro com a mão esquerda, algemado a um policial da tropa de choque na direita. Aliás, ele não pretendia fugir, entendia que não iria muito longe. Os moradores locais, ao descobrirem quem Golovkin realmente era, destruíram sua garagem, seu porão e os encheram de lixo. O carro com o qual o maníaco atraía as crianças foi incendiado. Eu vi o esqueleto dela, com o teto afundado e queimado no pátio do departamento de polícia de Uspensky. E na árvore que cresce ao lado da garagem, agora penduram uma coroa de flores frescas em memória dos 11 adolescentes infelizes que sofreram uma morte cruel pelas mãos do sádico. Durante a fase de investigação preliminar, depois que os médicos do Instituto Serbsky o declararam imputável, Golovkin fez uma segunda tentativa de suicídio em sua cela, mas foi reanimado. O caso foi encaminhado ao tribunal. O advogado sugeriu que a pena de morte não fosse aplicada. O advogado de defesa fundamentou logicamente seu pedido, conforme sua perspectiva. Golovkin era considerado uma pessoa positiva no cotidiano e no trabalho. Não tinha condenações anteriores e colaborou com a investigação.
Quanto à sua inclinação por meninos e a falta de interesse pelo sexo feminino, isso, segundo o defensor, não é culpa do réu, mas sim sua desgraça. O réu era autocrítico. Ele declarou ao juiz que não queria se defender e até desejava a pena de morte. O tribunal atendeu à opinião do réu e satisfez seu pedido. Em 2 de agosto de 1996, Golovkin foi executado.